Oh, Jesus, ai que delícia. Gostoso de sobrinho é tudo isso. Porque eu cuidei dele desde que ele nasceu. Então, tem direitos. Foi ontem. Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui a buscar a Tua presença, a adorar a Ti, exaltar Teu nome. E agora, Pai, fala conosco, através da palavra do pastor Alexandre. Unge, Senhor, a vida dele com Teu óleo. E que Teu Espírito Santo fale na boca dele nesse momento. E que Ele ministre nos nossos corações aquilo que está, Pai, no Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pode seguir. Não, vamos lá. Em nome de Jesus, esse cara está mais bom que ir embora. Orar por eles primeiro. Eu não sou muito boa com isso aqui não, então não vai sumir a voz não. Falar um pouco do que Deus tem feito em minha vida, na vida da minha família. Primeiro, antes de tudo, eu só tenho que louvar a Deus pelo lugar onde eu estou, pela igreja que eu tenho, pelos pastores que eu tenho. Né? Muitas vezes eu me encontro pedindo perdão mesmo para Deus por alguns pensamentos, porque às vezes a gente pensa errado, nós somos seres humanos, nós erramos, né? E há 1 ano e pouco eu cheguei aqui, tem 1 ano e 6 meses, acho, que já estamos aqui nessa igreja. E quando eu entrei aqui eu fui muito bem recebida, mas eu venho de outro ministério e lá a gente passou algumas dificuldades. Então, às vezes, a gente deixa de acreditar no homem, de acreditar em pastores, de acreditar em igrejas. E eu estava nesse ponto, de não acreditar em igreja, de não acreditar em pastores. E quando cheguei aqui, fui muito bem recebida pela irmã Vera, pelo pastor Manuel. Depois viemos a conhecer o pastor Alexandre. E quando nós chegamos aqui, o pastor estava tendo uma série de pregação, onde ele mostrava, eu não me lembro muito bem, mas ele apresentava umas fotos com o logo, era ele, a Estela, e ele falava muito sobre amor e cuidado. E eu me recordo muito disso, porque eu comentava isso lá em casa. E algumas vezes eu falei, ai, de novo, Rodrigo, esse negócio de MDA, de amor e cuidado, ai, parece que é só de palavra, e a gente nunca sente isso. E eu chegava a questionar isso nas minhas orações. Eu falava, Senhor, de novo isso? Ai, a gente já veio de uma igreja que começou isso, não deu certo. A gente sofreu por causa disso. E eu não quero mais me apegar a isso. Mas aí Deus mostra que Ele é Deus. E que eu tinha que me calar e que eu tinha que me ouvir. E quando eu comecei a ouvir Deus falar sobre esse negócio de MDA, de amor e cuidado, de unidade, eu falava, Senhor, mas cadê? A gente sente o carinho dos irmãos, o amor dos irmãos que tem por nós, o amor do pastor. E aí Deus me levou para um lugar que eu não queria estar, que eu não queria passar. Mas depois de tudo isso que a gente passou, eu, a minha família, eu entendi por que Deus queria, por que eu tinha que passar por tudo isso. A minha tia sofreu um acidente. Eu acho que o pastor Alexandre e o pastor Manuel nunca teve tanto pedido de oração de alguém como teve de mim. Né? Eu incomodava ele de madrugada, o pastor Manuel, a irmã Vera. A minha tia sofreu um acidente, algumas pessoas viram a foto dela. Minha tia, ela caiu muito alto, ela teve várias fraturas na cabeça. E eu mandei mensagem para o pastor Alexandre, falei, pastor, a minha tia vai morrer, eu não sei o que está acontecendo. E aí Deus falava para mim, Kézia, não é para morte, é para mostrar uma lição para você. E eu comecei a pedir oração, e a igreja orando, minha tia para honra e glória se recuperou. E eu continuava questionando o MDA e o amor e o cuidado. Aí veio o primeiro encontro das mulheres, a irmã Vera me chamou, a irmã Geni. Eu falei, não, eu não vou, eu não quero. Para mim não está na hora ainda. E em outubro do ano passado, meu pai estava fazendo os exames e de repente eu fui acompanhar ele. E aí foi diagnosticado que meu pai estava com câncer de próstata.
maligno invasivo. E aquilo para mim foi um baque tão grande, tão grande. E eu falava assim: Senhor, eu não quero perder o meu pai. É a minha base. Eu nunca vi meu pai reclamar de dor de cabeça. E agora meu pai está com câncer. Quando nós fomos pegar o resultado, o médico falou assim: ele já tem isso há 8 anos. Eu não sei mais o que pode fazer. E eu comecei a encher o pastor Alexandre, a irmã Vera de mensagem. E eu: me ajuda, eu preciso de vocês, eu preciso de oração, eu preciso. E os irmãos orando, eu não tenho dúvida que cada um dos irmãos que estão aqui orou pelo meu pai. Eu não tenho dúvida disso. E o meu pai fez a cirurgia. E o meu pai está se recuperando bem, graças a Deus. Meu pai não vai depender de sonda. Meu pai não tem dependido mais de medicamento. E aí eu falei: Senhor, eu preciso ver mais. Eu preciso sentir mais. Eu preciso entender o lugar que eu estou, a igreja que eu estou. Eu preciso entender o que é esse amor e cuidado. Mas eu estava sendo cuidada. Eu estava sendo carregada nos braços por cada um dos irmãos que está aqui. E aí veio o segundo encontro. E eu falei, eu não tinha vindo uns domingos na igreja. E quando eu vinha, a Fran falou: vamos, Késia. Eu falei: eu não sei. Porque eu não tinha vontade. Eu falei: eu não sei. Mas Deus já tinha feito tanto por mim. Deus já tinha me mostrado tanta coisa na minha vida que Ele queria de mim. Eu falei: eu não sei. E aí, acho que na quarta-feira, eu mandei mensagem para ela. Eu falei: eu vou. Mandei mensagem para o Rodrigo. Eu falei: Rô, eu quero ir. Então manda mensagem, eu dou o dinheiro para você ir. Eu falei: então, Fran, eu vou. Mas sabe quando você vai no lugar, você ouve tanta coisa, mas você precisa ir para você sentir? Porque uma coisa é você ouvir a pessoa testemunhar, outra coisa é você passar por isso. Eu sei que muitas pessoas aqui já tiveram pais enfermos, já perderam pai, já perderam mãe, mas você precisa sentir para você entender o que o outro passa. E eu fui. E eu não sei o quanto os irmãos aprenderam, o quanto as irmãs aprenderam que ficar lá. Eu creio que eu vou em outro encontro, porque eu quero ir, eu quero terminar. Mas quando fomos para o encontro lá de mulheres e estávamos todas, a moça passando o que ia acontecer, e ela falou assim: agora nós vamos fazer um pacto de silêncio. Irmãos, como esse silêncio doeu em mim. Eu cheguei a comentar um pouquinho com o pastor Alexandre. Não porque eu gosto de falar, eu gosto. Mas não era essa a questão. A questão é que nesse silêncio, parecia que nesse tempo que a gente ficou, acho que das 11 até o meio-dia do outro dia, foi uma coisa assim, eu comecei a ser questionada por Deus. Deus começou a mostrar coisa em mim que estava errado. Ele começou a cobrar coisa, que teve um momento que eu parei, eu falei: Senhor, eu vim aqui só para você me dar bronca? Parece que nada que eu estava fazendo estava certo. Mas realmente não estava. Não estava. Porque Deus estava fazendo tanta coisa por mim. E eu tinha vendado os meus olhos. Eu queria só enxergar aquilo que eu achava bom. Dentro da minha casa, com o meu esposo, em particular, com os meus filhos, com a minha irmã, com os meus parentes e até mesmo com Deus. Eu aprendi muito no silêncio. Eu aprendi coisas que eu achava que eu estava fazendo certo. E principalmente eu aprendi. E Deus falou claramente comigo que a igreja Batista Monte Sinai, ela trabalha o amor e cuidado. E eu tenho sentido isso na minha vida. Eu tenho sentido isso na minha vida. Porque ninguém foi na minha casa. O pastor Alexandre, o pastor Manuel e o Rogério foram no culto, no quais a gente celebramos lá em ação de graça. Ninguém foi. Mas eu senti cada carinho dos irmãos por mim. Em todos os momentos.
Eu voltei muito rápido do encontro por conta do falecimento da minha avó. Minha avó já estava doente. Há 3 anos ela amputou uma perna e ela faleceu. A princípio eu não queria vir, mas eu precisava estar com a minha família. Eu precisava estar com meu pai, que estava recém-operado. E eu sou muito mais próximo dele do que as outras minhas irmãs. E eu queria acompanhar com ele. E nós passamos a noite lá. Minha avó, ela foi evangélica, ela era evangélica. Mas quando ela veio embora do norte, ela, com as minhas tias, ela começou a frequentar os Testemunhos de Jeová, né? E ela passou a frequentar essa religião, e ela morreu assim. É uma tristeza para mim. Eu falo para o meu pai que as nossas lágrimas não foram nem de perda, porque, como o pastor disse, uma coisa ficava muito na minha cabeça enquanto eu vinha com o Rogério no carro, enquanto a irmã Vera, enquanto a irmã Fran orava por mim. Deus deu, Deus tirou. É Ele que dá vida, é Ele que tira, e a gente só precisa aceitar, porque é o tempo dele, o tempo da minha avó acabou. Mas eu queria que ela tivesse reconciliado com Deus. Eu queria que ela tivesse voltado aos caminhos do Senhor, o qual ela apresentou para nós. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, eu louvo a Deus, porque aquela história de que Deus, quando está na tribulação, a gente recebe vitória, é verdade, irmãos. É verdade, porque eu recebi. Eu estava passando por tudo isso, mas eu recebi. Eu comentei com o pastor Alexandre, porque eu não trabalho, ou não trabalhava. Agora eu estou empregada, mas eu não trabalhava, também não procurava. O Rodrigo estava suprindo tudo, estava bom demais, né? Eu estava em casa, né? Então estava bom. Mas aí quando meu pai ficou doente e tudo, e precisou se afastar, eu falei, eu queria ajudar meu pai, né? Mas aí estava passando por tudo isso, eu falei, não vou procurar emprego não. Mas aí um dia, a gente gosta de cantar na cozinha, e eu cantando e pensando no negócio do emprego, né? Eu falei, até meus cartões, o Rodrigo que paga, né? Tá bom, ele paga sem reclamar, então, né? Não reclama, né? Então, deixa aí. E aí eu falei assim, olha, Deus, eu não estou procurando emprego, mas se o Senhor me der, eu vou. Porque eu não queria, né? Falei, mas se o Senhor me der, eu vou. Só que tem que ser um emprego que eu gosto. Tem que receber bem. E outra, tem que ser só em setembro. Porque aí o meu pai já se recuperou, né? A gente já tinha passado por tudo isso. E aí eu comentei com o Rodrigo, ele falou, você tem certeza que você quer? Eu falei, vou, as meninas já estão grandes, todo mundo se vira, né? Eu vou trabalhar um pouquinho, né? E aí eu falei isso numa terça-feira. Numa quinta-feira eu fui cuidar do meu pai, e aí eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp. Você ainda está querendo trabalhar? Eu não conhecia a mulher, né? Eu falei, eu quero. Aí eu falei, eu peguei seu contato com a Marta, que era patroa da sua irmã, um tempo atrás, e eu estou precisando de alguém. Aí eu falei, então eu quero. Mas é fazer o quê? Não, eu tive uma bebezinha aí eu preciso voltar a trabalhar. E aí eu preciso de uma babá. Eu sei que você já cuidou de criança. Eu falei, olha já. Eu falei, Senhor, eu vou questionar, né? Eu falei, moça, mas é assim. Meu pai fez uma cirurgia, está se recuperando. E aí eu não posso agora, né? Ela falou, não, mas não é para agora não, é para setembro. Eu falei, Deus é maravilhoso, irmão. Eu não precisei nem sair de casa, nem mandei currículo, O Rodrigo deve ter ficado feliz, né? Não vai pagar mais meu cartão, mas tudo bem. Irmãos, Deus trabalha na nossa vida. E eu quero agradecer aos irmãos. Eu me sinto fortalecida. Hoje eu posso falar para os irmãos que eu sou uma nova pessoa. Eu tenho um novo pensamento, eu tenho novas atitudes, sabe? E eu tenho mais amor por essa igreja. E eu queria aqui louvar a Deus pela vida do pastor Manuel, pela vida do pastor Alexandre, né? Que uma vez eu ouvi de uma irmãzinha, tem umas irmãzinhas assim abençoadas em algumas igrejas, né? Ela falou assim, pastor não trabalha, não sei nem se ora. Eu estou querendo encontrar essa irmã. Não encontrei ela ainda, ela nem foi visitar meu pai, porque ela testemunhou lá que meu pai ia falecer. Então eu estou querendo encontrar ela, mas eu não quero encontrar para brigar não. Quero dizer para ela que pastor trabalha e pastor ora. Porque se nós estamos em pé, é porque eles têm joelhos no chão.
E eu louvo a Deus pela vida deles. E eu agradeço os irmãos, cada um de vocês, por cada oração, por cada mensagem que me mandou. Porque vocês não estavam presentes pessoalmente, mas pelo WhatsApp, pela internet, pelo telefone. Então eu quero agradecer imensamente a vocês. E as minhas orações é que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, como Ele tem abençoado a minha vida. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigada, pastor. Amém, glória a Deus. Não preciso nem pregar mais. Eu estava ali falando, e aí, Espírito Santo, faço o que agora? Agora ficar em pé, dar um abraço ao seu irmão, tem cantina, bora. Isso é culto, irmão, isso é culto. A gente que coloca na nossa mentalidade a nossa liturgia humana. Então tem que ter abertura, tem que ter o louvor, o dízimo, a pregação, o encerramento. Não, isso é um culto. Muito mais forte do que tudo que eu venho te falar agora. Eu sei que o Espírito Santo tem coisa para ministrar no seu coração, que tem até a ver com o que a irmã Kézia ministrou agora, mas o testemunho, irmão, fala muito mais alto. Quem estava aqui ontem e ouviu o testemunho do irmão André? O que é aquilo, irmão? O que foi aquilo? Você não estava, perdeu. E aí eu pensei assim, vou levar a câmera para gravar. Eu trouxe a câmera, mas não trouxe o cartão. Então não gravou. Mas que testemunho. E isso edifica o corpo, edifica a igreja, traz crescimento. Glória a Deus pela irmã Kézia, sua família. Se você pagar uns cartões aí também, irmão, nós estamos recebendo. Tá vendo aí, ó? Dica para os maridos aí, ó. Tá vendo? Mas também só trabalha, né? Só trabalho. Glória a Deus pela vida deles, são uma bênção para nós. As duas meninas que estavam aqui são filhas deles, né? Para quem caso não saiba. Rodrigo, uma bênção para a gente, a Maquésia também. Que Deus continue os abençoando, amém? Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Ainda bem que a irmã Kézia tem dificuldade de falar no microfone, né? Porque se não tivesse... O Carlos colocou aqui pra gente no Data Show. Vamos ler todos juntos aqui? Pra ficar... Pode deixar a sua Bíblia aberta, tá bom? Acompanha a gente na tua palavra, mas vamos ler aqui todos juntos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Pai, mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos e rendemos a Ti todo louvor e toda adoração, Pai. Tudo que já fizemos até agora e tudo que ainda vamos continuar fazendo, que o Teu Espírito Santo esteja à frente, direcionando, nos dando, Pai, a Tua palavra, o Teu direcionamento, o caminho que devemos seguir e para onde devemos ir, porque este culto é Teu. O culto não é nosso, não é da igreja, é uma celebração para glorificar o nome poderoso de Jesus. Então é para Ti que nós fazemos e é por isso que para Ti que nós pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie para continuarmos fazendo o melhor para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Falar um pouquinho sobre fé. Eu falei aqui alguns domingos, não sei quantos se lembram, que a igreja precisa subir de nível. Vocês não se lembram disso? Nós precisamos ir subindo de nível a cada dia, como igreja, como corpo de Cristo, não só como Igreja Batista Monte Sinai, mas como igreja no Brasil, como igreja no mundo. Há uma carência sobre a terra de igreja de verdade, que esteja num nível acima, não menosprezando qualquer outra igreja, mas aquelas igrejas que começarem a subir de nível mais rápido, vão se tornar cada vez mais relevantes e mais importantes na sociedade em que foram colocadas pelo Senhor Jesus. E há uma carência no meu coração, uma sede no meu coração, que eu quero passar para você, te contaminar com isso em nome de Jesus, de que nós, como igreja, precisamos subir de nível, amém? E eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Eu quero que hoje você, com base no testemunho que a irmã Kézia disse, com base no que já cantamos e com base no que vamos falar agora, você suba de nível na sua fé. Eu quero que você saia daqui desse jeito essa noite, mas tomado por fé, completamente dominado por fé em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos subir de nível em fé, porque, sejamos sinceros, se há uma fé mesquinha sobre a face da terra, é a nossa. No entanto que Jesus, quando encontra com Jairo, é a única pessoa que ele fala: nunca vi fé como esta.
Em toda Israel, em toda a casa de Israel, nunca vi uma fé como a de Jairo. Então, foi aquela fé que era o exemplo para cada um de nós. Então nós precisamos subir de nível. Porque quando a gente passa por uma dificuldade ou por um problema, a gente esmorece, é natural. Querido, há estudos que comprovam que o ser humano é por natureza depressivo e murmurador. Não tem a ver com o evangelho, não tem a ver com ser homem, com ser mulher, tem a ver com o ser humano. Quantos são seres humanos aqui? Ufa, os que não levantaram a mão, eu vou ficar quieto para achar que tudo bem, né? Vou tentar achar uma língua glock aqui de ET para ver se a gente se comunica. Mas o ser humano, por natureza, é assim. Nós somos depressivos. A gente fica depressivo se nosso time de futebol perde. Pô, também não colocou tal jogador, não fez tal coisa, assim, a gente fica mal. Se perde o emprego, então fica pior ainda. Se perde um ente querido, vai ficando cada vez pior. Então, se não está tudo bem, fluindo naturalmente, nós temos a tendência de sermos depressivos e murmuradores. Só que isso não tem nada a ver com a Bíblia, porque Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então, a depressão e a murmuração é do ser humano, então faz parte da gente. Então, para subir de nível, eu preciso entender um pouco mais de fé, para sair até mesmo desse nível de murmuração e daquilo que a irmã Késia colocou. Do Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E isso particularmente na minha vida eu aplico para todas as coisas. Quantos empregos que eu já saí que eu falei: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E depois vem outro melhor, e vem outro melhor, e vem outro melhor. É assim que funciona. Porém, biblicamente, a definição de fé, nós temos aqui em Efésios, que é um dom de Deus. E se você for para Gálatas 5, lá nos frutos do Espírito Santo, você vai ver que fé também é um fruto do Espírito Santo. Então eu quero que você pense nessas duas vertentes, dom e fruto. A fé, querido, você pode estudar o quanto você quiser, você nunca vai crescer em fé. Não, pastor, estou fazendo um curso de fé agora. Porque tem uns que têm fé de mais, outros fé de menos. Então eu estou fazendo esse curso para poder melhorar na minha fé. Obrigado, Glauber. Irmão, não há curso de fé. Porque a fé é o quê? Um dom de Deus e é um fruto do Espírito Santo. Então quem vai te dar fé? O pastor? Não. O curso vai te dar uma fé? A Bíblia vai te dar fé? Não. O que vai te dar fé é Deus e o Espírito Santo, porque é um dom e porque é um fruto. Então se eu não tenho dom e não tenho fruto, eu não tenho fé. Então, pastor, o que eu faço para ter fé? Você precisa ter dom e fruto. O dom vem de Deus, o fruto vem do Espírito Santo. Mas como que eu pego isso para mim? Boa pergunta, né? Eu vou te explicar. Nós somos, o meu Ed até recitou isso aqui hoje de manhã, a média daquilo que nós consumimos. Ele até falou que ele lia muitos livros, de tudo quanto é coisa, e com o tempo ele foi se tornando mais seletivo. Então cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você assiste. O que você anda assistindo? Você tem uma coisa demoníaca, chama-se filme de terror. Eu já falei isso várias vezes, porque o meu TCC da faculdade foi sobre o filme Exorcista. E eu sei o quanto aquilo me prejudicou espiritualmente. Então, só uma dica: não assista isso, irmão. Por quê? Pensa comigo, se eu vou fazer um filme sobre a paixão de Cristo que o Mel Gibson fez, o que ele teve que estudar? A Bíblia. Se eu vou fazer um filme do demônio, o que eu tenho que estudar? Aí é inteligência, né, irmão? Ai, pastor, não consigo dormir à noite, ora por mim. Não, filho, vai ficar sem sono. E eu vou colocar meu celular no modo do avião, pra você não ligar. Mas eu vou dormir, você que não durma. Então, irmão, é a atitude de inteligência. Então, cuidado com o que você consome. Cuidado com o que você lê. Ah, eu amo ler mangá, gibi. Tá bom, querido. É só isso que você lê? É isso que vai se tornar. Tá entendendo? Nós somos aquilo que nós comemos. Quando a gente fala de um regime, o que eu faço para fazer um regime? Preciso selecionar minha alimentação. Comer mais frutas, legumes, tirar doces, gorduras. Não é assim? Agora, se eu ficar só comendo massas, gorduras, o que vai acontecer comigo? Eu vou emagrecer? Não. É a mesma coisa. Nós somos aquilo que nós consumimos. Então, as pessoas com quem eu ando influenciam quem eu sou. As pessoas com quem eu converso e me comunico me influenciam. Por isso que, irmão, não tenha medo de dizer não. Fala: ei, com você não tem papo. Por quê? Porque eu não quero me contaminar com aquilo. Você entende isso? Provérbios fala assim: aquele que anda com o briguento vai se tornar briguento, mesmo que você não queira. Mesmo que se eu for uma pessoa briguenta, se andar comigo, eu for bravo, nervoso, irritado, mesmo que eu não te ensine a brigar, você vai aprender das minhas veredas por andar comigo. Então cuidado com quem você anda. Não, isso é mágica? Não, querido, isso é inteligência.
Isso é capacidade de raciocinar. Então cuidado com quem você anda, com quem você se associa, as coisas que você lê, os filmes que você assiste, as músicas que você ouve. O que você ouve durante a semana? Eu estava falando ontem com meus tios, né? A Estela, ela escuta as músicas da Marcela Thaís, que é uma cantora, como aqui conhece, que faz música para adolescente. A minha filha é adolescente? Não, ela é uma criança. E eu estou inculcando na cabeça de uma criança os pensamentos e fundamentos de um adolescente, para que quando ela for adolescente, ela não seja voada. Se é que você me entendeu. E o que tem de adolescente voando, estamos aí, pastor. Só deixando a vida me levar e vamos que vamos. Querido, você está indo para o buraco. Então cabe a nós, pais, cabe a você decidir com quem você anda, com quem você se relaciona, o que você ouve, o que você vê. Por que eu estou te dizendo isso? Porque onde que eu vou receber dom e fruto? Andando com o dono dele. Conforme eu vou andando com as pessoas, eu vou absorvendo delas, vou aprendendo delas, vou recebendo delas e vou crescendo junto com elas. Não é assim que a gente funciona? Você deve ter ouvido essa expressão, ou já deve sentir isso. Pessoas que são casadas, elas começam a ter o mesmo cheiro por causa do relacionamento sexual. A troca de hormônios e de substâncias, e aquelas coisas todas que você sabe como é que funciona, vai fazendo com que o casal passe a ter o mesmo cheiro, o mesmo aroma. Você entra na casa de uma família que tem um casal casado, você não consegue mais diferenciar o perfume de um e de outro. Isso é química, não tem nada a ver com, nossa, que espiritual, pastor, estou doido para ter cheiro igual. Estou aqui recebendo, Deus manda meu cheirinho. Não é isso não. É uma questão física, é uma questão química, de relacionamento. Você vai trocando essas coisas e você vai tornando o mesmo cheiro. A ideia, para recebermos mais do dom de Deus, que é quem nos dá a fé, e mais do fruto do Espírito Santo, é andarmos com Ele. Quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais comunhão, quanto mais perto, quanto mais oração, quanto mais jejum, mais do dom dele vai caindo sobre mim. Quantos entendem isso? Quanto mais eu busco ao Espírito Santo, quanto mais eu peço ao Espírito Santo que me derrame o fruto dele, que é a fé, mais fé também eu vou ter. Então qual que é o segredo para termos o dom e o fruto? Andar com quem é capaz de nos dar dom e fruto. Por isso que eu não gosto de gente que reclama. Não gosto, irmão. Ande mais com Deus, leia mais a Bíblia, se foque no que você está lendo. Compre livros que abençoem tua vida. Comprei um livro bom aqui de autoajuda. Olha, não vai funcionar nada. O grande problema é que nós trocamos a palavra de Deus pela caixinha de promessa. Quando se lembra da caixinha de promessa? Você já teve? Eu amava aquilo. Aquilo é fantástico. A caixinha de promessa é tudo que a gente precisa. Afinal de contas, só tem coisa boa. Tudo que você abre lá, você é meu pastor, Deus me deu direito, é tudo maravilhoso. Então quando nós trocamos a palavra pela caixinha de promessa, a nossa fé não vai crescer. Quando nós não contaminamos e não nos associamos a pessoas que nos contaminem para o bem, nós também não vamos crescer. Então eu quero que você suba de nível, primeiro, selecionando o que você ouve, o que você lê, o que você escuta, o que você assiste, as pessoas com quem você anda. Isso vai diferenciar o teu futuro. Disso depende o teu destino. E a gente não pensa nisso. A gente acha que não, tá tudo junto. Nós estamos juntos, querido, mas eu vou selecionar quem vai andar comigo. Se não fosse assim, Jesus tinha escolhido 12. Era só 12 que andava com ele? Não, lê a Bíblia. Todo lugar que ele ia a multidão acompanhava. E a multidão acompanhava. E a multidão. Quando foram escolher Matias, falaram assim: olha, vamos tirar sorte sobre Matias, porque ele sempre esteve conosco. Mas não foi Jesus que escolheu, foram os 12. Os 11, aliás, não foi Jesus. Mas como ele estava sempre junto, chega aí, Matias, está sempre com nós mesmo? Cola aí. Aí você vai falar de Matias quantas vezes na Bíblia? Aquela. E acabou. Fim de papo. Porque uma coisa é você ser chamado por Deus, porque Jesus queria estar perto dele. Outra coisa é você ser chamado por psiu. Ei, psiu, ei, chega aí, vem ser pastor. Aí não vai funcionar. Então Deus precisa levantar quem? Paulo depois, que aí é outra história. Aí fez mais do que os 12 fizeram em 3 anos, né? Mas enfim, nesse processo, nesse crescimento, eu quero primeiro mostrar para você quais são as antenas da fé. Sabia que nós temos antenas de fé? Deus nos fez de uma forma tão especial e tão ímpar, que Ele pôs em nós sensores. No nosso corpo humano há sensores de fé, que identificam a fé, que nos fazem sentir a fé e que nos fazem crer em fé. Então primeiro, escolher o que eu faço, escolher o que eu ouço, as pessoas com quem eu ando, andar mais com Deus, mais com o Espírito Santo. Isso vai me trazer dom, vai me trazer fruto, vai me fazer selecionar melhor aquilo que eu coloco para dentro de mim, vai me tornar melhor, e eu terei as minhas antenas mais aguçadas.
Você já deve ter visto na internet aquelas coisas que falam assim, melhore o sinal do seu roteador, pegue ele, coloque o alumínio, vire não sei pra onde. Tem um negocinho assim, umas bobeiras nada, mas tem esse negócio desse. A ideia é você deixar o seu roteador mais sensível ao sinal de internet. A ideia nessa noite é tentar forar os teus sinais, as tuas antenas espirituais da fé, para que você possa crescer em nível de fé. E a primeira delas que eu vou pegar aqui, você sabia que a nossa fé, claro que você sabia, você vai entender isso. O pai da fé, Abraão, por que ele foi chamado pai da fé? Porque teve uma palavra que Deus deu a ele quando não havia absolutamente nada. E você sabe que Abraão não viu aquilo que Deus disse que ele veria. Deus falou assim, olha, pode olhar aí e toda a tua descendência vai tomar conta de toda essa terra do norte ao sul, do oriente ao ocidente, vai ser tudo seu. Até onde a sua vista alcançar será teu. Abraão viu aquela terra? Ele habitou naquela terra? Não. Mas Abraão usou uma das antenas que nós temos, que é a nossa visão. A visão nos enche de fé. A visão nos dá fé. O Carlos vai pôr aqui pra gente, Gênesis 13, versículos 14 e 15. Que diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Versículo 15: porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Isso é uma antena de fé. O que seus olhos andam vendo? Se você ouve, como você viu aqui hoje também, vamos falar de audição depois, mas como você viu aqui o testemunho da irmã Késia, você viu o pai dela. Todo mundo aqui sabe quem é o pai da irmã Késia. Nós vimos ele antes da cirurgia, vimos depois da cirurgia. Nós estamos vendo. O que você está vendo? Quando você vê coisas de fé, você vai crescer em fé. Quando você vê coisas que te depreciam, você não vai crescer. Se tem uma coisa que eu não assisto, irmão, esses programas tipo da Atena, sabe, Geraldo não sei das quantas, irmãos, é tudo inferno esses trem. A minha avó, tadinha, ela ficava tão alucinada com esses programas que ela me ligava. Às vezes o Datena falava assim, choveu na Marginal Tietê e alagou toda a Marginal Tietê. Tá tudo alagado e tal. Irmão, choveu na Marginal Tietê, alaga. Isso é normal há 300 anos. A minha avó me ligava. Xande, oi vó, encheu aí? Morando no Baeta, irmão. Um bairro mais alto de São Bernardo. Então, vó, para encher o Baeta, vó, batei todo mundo, né? Para você ter ideia de como influencia aquilo que você assiste. E falava assim, não, vó, não assiste esse tipo de coisa. Corta, porque isso aí não vai te ajudar, não vai te abençoar. Então, presta atenção. Aquilo que nossos olhos enxergam, nossos olhos são termômetros. São antenas que agarram fé. Se você começar a olhar e assistir coisas de fé, de como Deus está fazendo, como Deus está trabalhando, como Deus está trabalhando, como Deus fez ontem, como o irmão André contou ontem, que Deus fez na vida dele, no caso da vida da irmã Késia, no caso da vida de cada um que está aqui, há sinais de fé que nós vemos por essa antena chamada olhos. Então cuidado com o que você olha, porque é isso que vai determinar o teu nível de fé também. Você vai lendo a Bíblia, vai recebendo o dom de Deus, vai recebendo o fruto do Espírito Santo e vai enxergando pelos seus olhos uma antena captadora de fé, coisas e atitudes que são providências de fé. Você cresce junto, tudo bem? Segunda coisa, audição, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo Romanos 10, versículo 17. Logo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. O que você anda ouvindo? Os nossos ouvidos são termômetros de fé. Como eu acabei de dizer aqui no comecinho que nós somos depressivos e murmuradores. E tem gente, tem crente que é assim, mas tem gente no seu trabalho que é assim, não é? Eu estava pensando no Alberto, que eu estava preparando essa parte, que eu falei, imagina ele que é motorista de Uber. Quantas pessoas que entram lá e já começam, imagina se ele fosse dar ouvidos a tudo isso. Não é bem assim, Alberto? Imagina se fosse dar ouvidos. Cada passageiro que saísse e entrava, ele ia estar assim, tudo bem? Não, tudo certo. Porque o que saiu antes deixou uma recarga sobre ele de depressão. Pode você estar entendendo o que eu estou falando? Os nossos ouvidos são antenas de fé. O que você anda ouvindo, irmão? O que você anda ouvindo? O que você anda escutando? Murmuração, reclamação, fofoca, diz que me diz, que fala mal do governo, fala mal da política, fala mal da polícia, fala mal do time, e fala mal do chefe. O que você anda ouvindo? A Bíblia fala assim, olha, apartai-vos da roda dos escarnecedores. E não é só que ele fala mal de Deus, mas se tem alguém falando mal do seu chefe, sai de perto. Porque a Bíblia fala assim, faça para o teu chefe como se para Deus estivesse fazendo. Então eu tenho que prestar atenção em tudo. Antena ligada, antena aguçada, olhos, ouvidos aguçados. Deixa eu correr aqui, vamos lá.
Marcos 10, 46 e 47. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto no caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. 47. Este, quando ouviu, olha a fé pelo ouvir, a antena, que era Jesus o Nazareno, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os ouvidos é uma outra antena de fé. Ele ouviu, ele era cego, irmão, ele não viu, ele ouviu. Quem que está aí? Jesus? A antena aguçou. Você precisa começar a aflorar os teus sentidos naturais, porque isso que eu estou falando são sentidos. Eu vou falar sobre os 5 sentidos aqui. E todos nós temos eles, não tem? Nós temos eles. Deus nos deu o sentido, e para que nesse mesmo sentido nós pudéssemos andar em passos de fé e usar isso como ferramentas de fé, pelo que vemos e pelo que ouvimos. Outra opção aqui, o tato. João, capítulo 20, versículos 24 e 25, o tocar, o toque, nós cantamos a música aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não era dízimo, tá? Era Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25, diziam-lhes, pois os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: se eu não vir o Senhor, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. É a fé pelo tato, fé pelo toque. Se eu não tocar, irmãos, eu já vi muitas pregações de gente questionando Tomé. Tomé é uma pouca fé, de fraca fé, o que é isso? Irmãos, cada um precisa de uma experiência, amém? Era a experiência de Tomé. Tomé precisava tocar. Tem gente que não precisa tocar, tem gente que precisa. Tem gente que a hora que ouve já aguçou, a hora que vê já entendeu. Tem gente que precisa tocar. Foi o caso de Tomé. Foi o caso da mulher que a irmã Ione leu aqui do fluxo de sangue. Quando ela viu Jesus passando, ela foi lá e pensou o quê? Se eu tocar nele eu vou ser curada. Ela foi, tocou e foi curada. É uma outra antena. O que as suas mãos andam pegando, irmão? Onde você põe as suas mãos? Em coisas abençoadas, coisas amaldiçoadas. Todas as noites quando minha filha vai dormir, eu vou lá, ponho a mão na cabeça dela, oro, abençoo. Porque há um poder, há uma autoridade sobre as minhas mãos como pai dela, para transferir a ela um poder, uma autoridade, uma unção. Então eu faço isso. O que você faz com as suas mãos? Agora, se eu corrompo as minhas mãos, como que eu vou abençoar a vida dela depois? Sai da mesma fonte, doce e amargo? Não. Então, as mãos são antenas de fé. São antenas. O que suas mãos fazem? O que suas mãos andam fazendo? Né? Quais são os sinais que você faz com as mãos? Quando alguém te fecha no trânsito, você levanta a mão para mostrar aquele dedo assim, os 5, né? Deus te abençoe. Vai na paz. Jeová é contigo. Né? Para que nós estamos usando as nossas mãos, que são antenas de fé? Vamos falar de paladar? Será que tem como provar a fé pelo paladar? Será? João 2, versículos 10 e 11. E lhes disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já não tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Essa é a primeira milagre de Jesus, das bodas de Caná. E todo mundo que experimentou o vinho que Jesus transformou da água para o vinho, percebeu que esse vinho era melhor. Pelo paladar, eles falaram assim: tem algo diferente nesse cara. E logo depois, no versículo seguinte, vai dizer que ali então Jesus se revelou como Messias e começou o seu ministério. Então a fé vem até pelo paladar. Que absurdo, o Espírito Santo é muito louco. Porque até no paladar nós podemos identificar quem é Jesus. Até pela boca nós podemos identificar a fé que temos em Cristo. A palavra de Deus diz que quando você crê em Cristo e você está trabalhando para Ele, se você comer ou tomar algo mortífero, isso não te fará mal. Porque mesmo que entre pelo seu paladar, não vai te afetar por causa da fé de Jesus Cristo que está em você. Agora, se você sabe que aquilo faz mal, que foi sacrificado, que foi oferecido a santo, você não vai pegar, né, irmão? Tá aqui, ó, acarajé ungido. Lá na Aparecida. Ah, tá aqui que eu vou comer, que mal nenhum vai me acontecer. Irmão, vai te dar um piriri esse negócio. Vai te fazer um mal lascado, você vai perder tua fé. Tá? Porque uma coisa é inteligência, outra coisa é agir com fé. Então tem que deixar as duas alinhadinhas aí para gente poder andar bem. Tudo bem? Tem como ter fé pelo olfato? Ah, essa foi mais difícil. Essa foi... Confesso que essa aqui ficou mais... Vamos lá, Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Crer em Cristo, ter fé em Cristo, implica num cheiro suave.
Você já deve ter tido essas experiências de chegar em lugares que às vezes está tão oprimido por Satanás ou por situações complexas que até o cheiro é ruim do lugar. Você percebe que o ambiente é pesado, não só espiritualmente, mas você sente um odor meio de enxofre assim, não sei. Mas é uma coisa ruim. E em compensação, quando nós estamos aqui no meio do corpo de Cristo, você sente um aroma suave, você sente um frescor. Você ouve um testemunho desse e fala assim, nossa. Aí o salmista fala, minha alma suspira e exulta pelo Deus vivo. Fé pelo olfato, fé pela respiração. Deus colocou em nós 5 antenas, 5 sentidos de fé para a gente agir. A visão, a audição, paladar, olfato, tato. São antenas suas que você... Eu não estou te entregando antenas novas, estou só revelando para você nessa noite, através do Espírito Santo, as antenas que você já tem. Comece a observar. O lugar que você cheira aqui, ó. Não, isso aqui é porque não limpou a casa mesmo, né? Então é outra coisa, vamos limpar que a gente resolve esse cheirinho, dependendo do caso, né? Mas são coisas que nós precisamos entender. Agora, eu vou pegar essas 5 coisas e trazer para uma realidade que está em cada um de nós. Porque assim, eu estou falando aqui dos meus 5 sentidos, mas você tem o seu, certo? Se eu pegar aqui um limão com sal, com açúcar, na minha boca eu vou ter uma reação, na sua pode ter outra, tudo bem? Isso é natural, cada um reage de um jeito. Se você pegar uma superfície aqui como essa toalha, se eu passar a minha mão eu vou ter uma reação, você vai ter outra. Entende isso? Cada um tem uma visão e uma sensação diferente, porque cada um tem a sua própria antena. Quando eu olho daqui para os irmãos, graças a Deus eu enxergo todo mundo. Tem gente que vem aqui e tem que colocar um óculos porque tem uma dificuldade de enxergar. Mas não deixa de ser uma antena, não deixa de ser algo que Deus colocou em nós para irmos além. Então você tem a sua antena, a ideia é que você apenas aguce ela essa noite. Mas nós vamos usar essas antenas para entender um pouquinho mais como subir de nível, usando aquilo que Deus já nos deu. Olha como que a Bíblia é incrível. Você ficou pensando aí no começo, fala a verdade, que no final do culto eu ia fazer uma corrente aqui, eu ia pôr a mão sobre você e a fé ia recair, né? Não vai, querido. Já está em você. Porque ele é um dom de Deus e é fruto do Espírito Santo. E ele colocou em você 5 sentidos para que você manifeste esses dons e esse fruto pela fé. Eu te falei só de 5, tem muitos outros. Não falei da palavra, não falei do pensamento. Então, vamos ficar só nesses 5 aqui. Mas por que então que nós não entendemos como as pessoas parecem que agem com mais fé e outras com menos fé? Por que parece que mas o pastor parece tão fácil? Não, querido, eu tenho as mesmas dificuldades que você, as mesmas tribulações, às vezes até maiores, porque a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. Está caro, está ficando caro, Jeová. Dá uma maneirada aí que está ficando caro. Então nós temos a nossa condição, nós temos a nossa percepção de como vamos caminhar. Dentro disso, por que parece que é mais fácil para um e mais fácil para outro? Porque muitas vezes nós estamos nos baseando pela circunstância e não pela fé. Então, já falamos várias vezes sobre isso aqui. Nós temos uma situação complicada no país, por questões de crise e tal. Então, porque está em crise, aí eu vou entrar em crise também. Não, a crise é a crise. Eu não ando sobre circunstâncias. Tem uma canção que fala, não olhe as circunstâncias, não olhe o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Porque se você como cristão começar a se basear pelas circunstâncias, a gente não vive. Já somos depressivos e murmuradores. Se começarmos a andarmos pelas circunstâncias, irmão, manda encomendar o caixãozinho, compra um jazigo, já deixa do jeito, que é para resolver o problema depois. Porque a gente não vai conseguir caminhar. Então eu preciso, em nome de Jesus Cristo, parar de andar por circunstâncias. Não estou falando para dar de louco. O pastor falou que não é por uma circunstância. Uou! Não. Seja inteligente. Haja com sabedoria. Mas não se move ou não se proste por causa da circunstância. Amém? Tá todo mundo comigo por enquanto? Então beleza. Eu vou ler um texto aqui. Eu tenho aprendido algo tão poderoso que eu quero compartilhar com você, porque quanto mais a gente compartilha o que a gente aprende, mais a gente aprende. Bonito isso, hein? Anota aí. Forte isso, hein? Porque, por uma questão simples, Deus te dá um entendimento, te dá um conhecimento. Se você não transfere, fica com você. A hora que eu transfiro, eu abro espaço para Ele me dar mais. Essa também foi forte, ó. Mas eu já tô. Ó. Vamos lá. Nesse entendimento, preciso que você abra bem agora todas as suas antenas, para você
visualizar e pegar esse nome de Jesus. Todas as vezes que nós temos uma dificuldade com relação ao comportamento humano, porque fé também é questão de comportamento, certo? Nós vimos aqui, o cego estava lá, quando ele ouviu que era Jesus, qual foi o comportamento dele? Gritar. Quando Jesus passou e a mulher viu que era Jesus, qual foi o comportamento dela? Ir atrás e tocar. Tudo é comportamento. A fé está totalmente ligada ao comportamento. Porque a gente fala muito de oração, mas a gente para na palavra orar. Esquece que é orar mais ação. E essa revelação eu descobri essa revelação da palavra oração, que é orar e atitude, num livro impressionante que eu aconselho a todo mundo a ler. Eu estava lendo uma madrugada e Jeová falou comigo. É um livro chamado Gramática da Língua Portuguesa. Porque a palavra se explica por ela mesma. A palavra oração é orar mais ação. Ah, pastor, eu estou orando há tanto tempo por isso. Tá, você está orando, o que você já fez por isso? Então, não, eu estou só orando. Ah, querido, você vai continuar na oração. Vai continuar orando, porque orar e agir. Então tem coisas que é língua portuguesa. Tudo bem? A fé tem tudo a ver com comportamento. E aí, no comportamento humano, quando eu fico curioso e pensando, tentando entender o porquê que nós agimos como agimos, por que eu, às vezes, faço algumas coisas da maneira que eu faço, e o Espírito Santo tem sempre me levado para Gênesis. Tipo assim, vai lá no começo, lê lá, lê no começo como é que era. Você entendeu? É por isso que você está fazendo assim, porque você não está fazendo como estava lá. Então, eu vou te ensinar algo, eu quero que você, em nome de Jesus, repegue isso para o teu coração. Qualquer dúvida que você tiver com relação ao comportamento humano, seja seu, da sua família, da sociedade, de tudo que está vendo, volta para Gênesis. Volta para Gênesis. É absurdo as revelações que tem nos 3, 4, 5 primeiros capítulos de Gênesis. Aliás, eu aprendi algo aqui sobre as mulheres que me libertou, irmão. Não vou sair do armário, fica tranquilo, não tem nada a ver com isso. Mas eu aprendi algo aqui nesse livro, no livro de Gênesis, que eu falei, caramba, eu sempre pensei ao contrário do que eu... Enfim, mas não vou falar isso hoje, não vou apanhar. Vou deixar isso para um outro dia só com homens, para a gente bater um papo. Gênesis capítulo 2, eu vou ler aqui na minha versão, o Carlos vai por lá também. Os versículo 5 diz assim, olha, presta muita atenção. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Para aí. Capim e planta. O que nós fazemos com capim e com planta? Fazemos comida? Não. Nós fazemos fruta, salada de fruta com capim e planta? Não. O que nós fazemos com capim e planta? Um jardim. Pode ser? Capim, flor, planta. A gente faz um jardim. Então Deus vem e fala assim: não haviam brotado nem o capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e olha aqui, não havia ninguém para cultivar a terra. Quem era esse alguém? O homem. Então, como não havia ninguém para cultivar, não tinha planta nem jardim. Entenda o princípio. Deus tem um lugar preparado para um jardim, onde vai ter plantas e capim. Porém, ainda não tinha nascido, porque não tinha chovido, e porque não tinha ninguém para cultivar. Grave a palavra cultivar. Irmãos, cultivar não é criar. Cultivar não é fazer. Cultivar é manter. Como que você faz com a sua amizade? Você cultiva. Como que você faz com os bons relacionamentos? Você cultiva. Como que você faz com o casamento? Você cultiva. Tudo que nós não cultivamos, morre. Não é assim? Logo, o texto, presta muita atenção. Deus fala assim, não havia ninguém para cultivar. Não era para fazer, não era para plantar, não era para criar. Era só para cuidar e manter. Tudo bem? Liga os sentidos aí, irmão, senão você não vai sair do chão. Vamos lá, versículo 6. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, de qual terra? A mesma, ele está falando do mesmo lugar. O Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Terra, planta, capim. Precisava de um homem para cultivar, para cuidar daquilo. Daquele mesmo lugar Deus faz o homem, e ainda não tinha ainda o capim e a planta. Versículo 8. Depois o Senhor plantou porque capim e planta se tem no jardim, na região do Éden, do leste, e ali pôs o que ele pôs lá?
que ele havia formado. Versículo 9: o Senhor fez com que ali crescessem árvores. Opa, mudou. Não mudou? Antes era capim e flor, capim e mato, capim e plantas. Agora ele muda. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que o quê? Que davam frutas. Precisava cultivar? Precisava plantar? Precisava cuidar? Eu vou ler de novo. De todos os tipos que davam frutas boas de se comer. Precisava plantar essas árvores? Precisava cultivar elas? Precisava regar, adubar? As plantas, as árvores davam frutos. Separa, o jardim era preciso cultivar e cuidar. As árvores que Deus fez crescer com toda a sorte de frutos, davam os frutos. Quantos estão comigo aqui ainda? Ainda não se perderam? Uma coisa é cultivar. Aquilo que eu preciso cultivar é que se eu não cultivar e não cuidar, ele morre. As árvores davam os frutos. Não precisava fazer nada. Elas davam, elas forneciam os frutos. Só para você ressaltar, 9. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. Tudo bem? Para aí. Há uma relação muito separada da função do homem no Jardim do Éden. Ele foi criado não para cuidar das árvores, dos frutos, mas do jardim. A responsabilidade de Adão no Jardim do Éden era cuidar de um jardim, cultivar o jardim. Por que, Adão? Porque os animais, tudo eu vou te dar, todas as aves, os peixes e as árvores, elas vão te dar frutos bons para comer de toda a espécie. Você não precisa fazer nada com isso. Apenas cuide do jardim. Cultive, a palavra era cultivar o jardim. As árvores te dão fruto. Separou essas duas coisas em mente aí? Fica tranquilo que eu sei onde eu estou indo, tá? Já está assim, nem tá falando de fé, de sentido, já foi para mexer na terra. E vai chegar onde? Aguenta aí. Quando você vem comigo aqui, no finalzinho do capítulo 3. No versículo 23. Gênesis 3, 23. O homem foi, tal, caiu, pecou. Versículo 23 diz assim: por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim. Expulsou por causa do pecado, do jardim do Éden. E fez com que ele cultivasse a terra da qual fora sido formado. Vamos separar as coisas aqui? Vamos lá. Agora eu vou precisar que você use a sua antena de visão, tá? De visão. Daqui para lá é Jardim do Éden. Daqui para cá é expulso do Jardim do Éden. Tudo bem? Só memoriza esses dois espaços de tempo. Adão estava aqui, no Jardim do Éden. Ao pecar e cair, o que Deus fez com ele? Expulsou do jardim. Só que aí o texto vai dizer assim: Deus expulsou o homem do Jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. O que Adão tinha que cultivar mesmo? Era o jardim, lá atrás. Ele tinha que cultivar. Enquanto ele estava no Jardim do Éden, o que ele cultivava? Plantas e capim. Era só o jardim, porque as árvores davam os frutos. Quando ele é expulso do jardim, Deus fala assim: agora, Adão, é o seguinte, agora você volta lá e cultiva até as árvores que te davam frutos, porque agora do teu suor você vai comer. Lembra disso? Vamos memorizar um pouco mais. Ele está expulso do Jardim do Éden. Onde que Deus tinha plantado árvores que davam frutos? Aqui fora do jardim? Não, lá dentro. Onde que estava o jardim que Adão era responsável por cuidar e cultivar? Aqui? Não, lá dentro. Então para onde que Adão teve que voltar? Para onde? Sério? Para onde que ele teve que voltar? Para o jardim. De onde que ele ia pegar a semente para poder plantar? De onde tinha árvore. Aqui tinha árvore? Não, aqui tinha. Então ele tem que voltar para pegar o quê? Semente, para arar a terra, para preparar, para depois plantar onde? Fora do jardim. Você está conseguindo me acompanhar aí? É meio complexo, mas é assim mesmo, para subir de nível, em nome de Jesus. Adão estava expulso do jardim que ele cuidava, não tinha mais acesso à árvore da vida, porém, Deus falou assim: agora volta lá e conserta a besteira que você fez. Volta lá, vai catar fruto, vai arar a terra, vai preparar solo, vai pegar semente, vai trazer para fora e vai plantar para você viver do seu próprio suor. Porque aquelas lá não vão mais te dar o fruto.
Você vai ter que trabalhar por aquele fruto. Tudo bem até aqui? Conseguimos dar uma elevada? Amém? Deixa eu te concluir o que eu estou querendo dizer com tudo isso. 90%, para não dizer mais, das soluções de fé da minha vida e da tua vida estão esperando a gente voltar e cultivar. Ou mais de 90%. Nós estamos aqui fora do jardim, orando, pedindo, clamando e não fazendo nada. E Deus fala assim: você quer resolver o problema? Ah, pastor, mas oh Deus, eu estou orando, eu acho que minha fé é pouca. Não, tua fé não é pouca, a fé você já tem, porque é um dom meu e é um fruto meu. Você precisa voltar para o jardim e com as tuas próprias mãos, com as tuas próprias antenas, cultivar e trabalhar para solucionar o teu problema que você acha que é de fé e às vezes é de atitude. O que Deus fala para Adão, fala: olha Adão, você estava tudo certo, você foi expulso, mas agora volta e corrija o que você fez, vai de novo, volta para o jardim, pega as coisas e começa a cultivar. Agora você vai ter que arar a terra, agora você vai ter que fazer as coisas, porque a fé é comportamento. A fé não é só o que eu falo. Eu já falei isso aqui, Deus não está preocupado com a fé que você professa, mas com a fé que você pratica. Não adianta eu ficar fora do jardim orando. Eu preciso ir lá, eu preciso pegar, fazer, trabalhar, voltar, plantar, regar, cuidar. Aí eu vou lá de novo, pego outro fruto. Ah, isso é bom, é assim que planta, então agora eu volto aqui e planto de novo. E assim eu vou andando e vou crescendo. Porque a igreja está estagnada em fé, porque ela está só na oração. Não estou falando que oração é ruim, tem que orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que me mexer. A igreja que sobe de nível é a igreja que se mexe e que age, que vai além daquilo que é só o culto aqui dentro. E glória a Deus, nós estamos conseguindo abrir, nós estamos conseguindo expandir, estamos conseguindo esticar mais os nossos braços e vamos muito mais além em nome de Jesus, porque Deus tem nos dado o entendimento de que a fé é totalmente relacionada ao comportamento. Aquilo que eu estou falando tem que ter coerência com aquilo que eu faço. Senão não é fé, é só uma prática qualquer, é uma autoajuda, é uma motivação, é qualquer coisa, menos fé. Então Deus fala: Adão, agora é com você, querido. O dom Deus já me deu da fé. O fruto, o Espírito Santo já nos deu pela fé. Agora Ele fala: é comigo e é com você. Porque a hora que nós damos nosso primeiro passo de fé, Deus fala: opa, alguém se mexeu. Alguém andou. Alguém estava, agora eu vou lá fazer alguma coisa, porque eu já dei o dom, eu já dei o fruto. Você está esperando o quê? Não, alguém vai orar por mim e vai cair um poder. Não, querido, não vai cair nada. Pode acontecer? Pode, mas o contexto bíblico não é esse. Por que eu tenho tanta sede, tanta necessidade, quero muito que a gente suba de nível? Irmão, tem alguém aqui que tá bom do jeito que tá, não quer ser mais nada na vida, não quer ser importante em lugar nenhum, nem na sua família, nem no seu trabalho, não quer ser relevante em lugar nenhum na vida? Tem alguém aqui assim? Se tiver, a gente ora por você para Jesus te libertar nessa noite. Se tem uma coisa que nós somos chamados para ser, é relevante na nossa geração. Você foi chamado para isso. Só que a relevância que você vai exercer sobre a tua geração tem tudo a ver com a tua fé atrelada ao seu comportamento. Não tem a ver com o que você fala, tem a ver mais com o que você faz. As pessoas, elas se conectam com a gente, e eu com você e você comigo, pelo aquilo que você faz, e não pelo que você fala. Nós somos assim. Para tudo a gente faz assim. Quando você quer namorar com alguém, quer estabelecer um relacionamento, você vai conhecendo para entender se o que a pessoa está falando é de fato o que ela é. Aí a pessoa fala: não, eu sou um homem carinhoso, eu sou romântico. Aí você vê ele brigando com a mãe dele. Condiz a coerência entre o que eu falo e o que eu faço? Não. Digo a vocês mulheres: apartai-vos de mim, maldito. Foge. Então há uma necessidade de atrelarmos o mais rápido possível a nossa fé, ao nosso comportamento, para que possamos subir de nível, andar mais alto, para nos tornarmos uma igreja relevante na nossa geração. É isso que eu desejo, é isso que Deus quer de mim e de você. Uma igreja que seja modelo, sim, que seja exemplo, sim. Ah, mas vão olhar para a gente, achar que nós somos perfeitos? Que olhem, nós sabemos que nós não somos. Mas eu vou trabalhar para isso, nós vamos agir em fé e comportamento para isso. Porque, irmão, em nome de Jesus, eu pus aqui 90%, eu ia falar 100%, mas achei melhor falar 90%, para ficar menos chato. Mas 90% ou mais das soluções que nós temos clamado por fé, tem mais a ver com você usar os seus sentidos, as suas antenas de fé, e botar em prática, do que você ficar só do lado de fora, orando e não agindo
em passos de fé. Amém? Eu cansei, deu para subir de nível aí? Deu? Não sei, às vezes eu fico meio perdido, não sei se os irmãos, se eu consegui trazer os irmãos para o entendimento que eu queria. Consegui? Eu espero que sim. Não precisa falar amém porque eu estou perguntando não, tá? É só se você conseguiu mesmo. Sabe? Crescer, aumentar o nível. De olhar para as coisas e falar assim, não, peraí, a circunstância está além. É além disso, não é só isso. Tem coisa que depende da minha mão, eu tenho que fazer. Depende dos meus ouvidos, dos meus olhos, do meu suspiro, do meu paladar. Eu preciso sentir as coisas, eu tenho essas antenas em mim. Então Deus fala, Adão, volta lá. E agora cultiva. Porque, irmãos, a maioria dos nossos problemas está atrelado porque a gente não volta para corrigir. Volta lá, cata, mexe na terra, ara de novo. Vamos cultivar para manter a terra viva, para manter as árvores dando os seus frutos. Mas agora tem que trabalhar para isso. O dom você já tem, o fruto você já tem. Vamos botar a mão no arado e vamos trabalhar para Jesus, amém? Em nome de Jesus Cristo. Baixe sua cabeça, vamos orar.